Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fernanda Nigre Faria. Vou trabalhar com vocês alguns conceitos na disciplina Antropologia Cultural do Estado, que tem como referência o professor Fabrício Polido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos preliminares, introdutórios, como por exemplo antropologia, sua relação com cultura, Estado e direito. Então, a princípio, a gente refletir, né, sobre o que é antropologia. A antropologia é uma ciência que se insere dentro das ciências sociais, juntamente com a sociologia e com a ciência política. Todas elas, né, se referem ao estudo da humanidade, mas cada uma com uma abordagem própria. E todas elas são ferramentas que visam a permitir uma reflexão sobre o mundo, sobre as interações e transformações nas relações que decorrem da interação humana e social. Etimologicamente, a palavra antropologia significa anthropos, relacionado à humanidade ou ao humano, e logia, ou logos, se refere ao estudo racional, à ciência. Então, é um ramo das ciências sociais que estuda aspectos do humano, da humanidade, em todas as suas dimensões. Então, tanto sobre as características biológicas, culturais, sociais destes seres humanos. Daí, existem, né, algumas vertentes ou ramos, como por exemplo a antropologia biológica ou física, que considera aspectos genéticos da humanidade, que estuda o processo evolutivo do homem enquanto animal. Há também um ramo, uma vertente, que é a antropologia cultural, que deriva da antropologia social, que é importante aqui para o nosso estudo, no nosso semestre, que é uma dimensão que se refere ao estudo de aspectos relacionados à produção humana, que é a cultura, ou seja, trata do estudo de hábitos culturais da humanidade, dos seus costumes, de suas tradições. Então, a abordagem na perspectiva da antropologia cultural, ela se faz em torno de comportamento humano, crenças, aspectos religiosos, costumes, enfim, tudo aquilo que constitui o que nós chamamos de cultura. Então, o conceito de cultura é muito importante para todos os ramos da antropologia, mas tem uma importância especial nessa abordagem da antropologia cultural, porque ela tem interfaces com outros conceitos também importantes para um próximo momento da nossa disciplina, que são relativismo cultural, diversidade cultural, etnocentrismo, etnografia, que a gente vai falar daqui a pouquinho ainda nessa videoaula, tá? O ser humano é o único animal capaz de pensar sobre o seu próprio mundo. E ele faz isso através da cultura. Por outro lado, não poderia fazer isso se vivesse isolado. Então, essa característica dos seres humanos, né, de que não foram feitos para viverem sozinhos, que eles precisam estar em interação, precisam da convivência com outros seres humanos, é que permite a ele que ele reflita, que ele pense sobre o seu próprio mundo, e isso se dá através da cultura. Não, será que existe, né, vamos pensar aí, será que existe a possibilidade de uma vida efetivamente nua, né, que é um conceito trazido pelo Giorgio Agamben, italiano, que trata da reflexão em torno das forças vitais humanas, o corpo físico e social dos indivíduos submetidos ao controle jurídico e político do Estado, né? Então, será que existiria uma vida nua? Será que seria possível existir dentro da sociedade sem aprender a ser humano? Um bebê humano, quando ele nasce, ele precisa de cuidados para sobreviver, mas ele também aprende a ser humano, né? Então, será que seria possível a existência de uma vida nua, uma existência desprovida de direitos ou desapegada da forma como a política se apropria diretamente da vida dos indivíduos, desde o momento em que a gente nasce, que a gente é bombardeado com o aprendizado sobre como sermos humanos, né? E por outro lado, nesse momento aí, né, da pandemia, será que como é que vai ficar o retorno? Algumas pessoas estão tendo dificuldades, algumas não, muitas pessoas estão tendo dificuldades de voltar ao convívio com outras pessoas, de cuidarem dessa interação humana, né? Então, acho que são duas provocações aí que cabem em relação a essa questão da vida nua, em relação a essa possibilidade de nos comunicarmos, da cultura influenciar as nossas relações, né? De não existir aí de fato uma vida nua. Esse livrinho em que o Giorgio Agamben fala sobre esse conceito, ele vai falar sobre esse conceito aqui no Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua 1,
mas ele vai desenvolver também outras obras quando ele vai tratar do conceito de estado de exceção, a partir de Walter Benjamin. Então, é interessante trazer essa questão. Então, a cultura é o meio pelo qual, né, os indivíduos expressam essa forma de pensar e de interagir dentro do mundo. Todas as sociedades têm em comum alguns aspectos, né? Todos os indivíduos trabalham, em todas as sociedades os indivíduos comem, dormem, mas a cultura faz com que estas atividades elas sejam específicas, que elas sejam diversas, de acordo com a cultura, né? De acordo com cada um desses povos, cada um desses grupos. Roque de Barros Laraia, que é um outro autor também que é bastante importante para essa introdução sobre o conceito de cultura, ele expõe como que esse conceito de cultura se desenvolveu ao longo do tempo, a partir de manifestações de pensadores iluministas até os dias de hoje. E na segunda parte desse livrinho dele, que eu também trouxe aqui para mostrar para vocês, livrinho que chama Cultura, um conceito antropológico, Roque de Barros Laraia, ele também demonstra que apesar de termos uma comprovada unidade biológica, ou seja, apesar de sermos feitos de um mesmo material genético, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de construir casas, o modo como caminhamos, como rezamos, varia de acordo com a cultura na qual estamos inseridos. Então, um livrinho muito bom, recomendo para essas noções aí em torno de cultura. Desde a antiguidade, com os primeiros viajantes e colonizadores, foram muito comuns as tentativas de explicar as diferenças de comportamento, as diferenças humanas, né, na forma de interação dos grupos. E alguns desses textos, desses primeiros textos, atribuíam as diferenças de comportamento dos diversos povos a um determinismo geográfico, como se o meio fosse o único fator determinante da cultura e das diferenças em relação às interações humanas. Também houve um período, né, em que foram utilizadas para explicar essas diferenças foi utilizado o determinismo biológico, como se as diferenças genéticas fossem determinantes das diferenças culturais. Mas esse autor demonstra ao longo do livro que não existe essa correlação, essa relação de determinismo geográfico ou biológico. Qualquer criança humana, seja ela nórdica, seja ela judia, japonesa, alemã, pode ser educada em qualquer cultura. Se for colocado desde o início em uma situação de aprendizado, ela poderá ser educada em qualquer cultura. Além disso, a divisão social do trabalho, de outros aspectos da vida humana, no que diz respeito ao gênero, também mostra que a diferença de papéis ela é determinada culturalmente e não em função da biologia, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a cultura de povos originários, aldeias do Alto Xingu, em que é comum que as mulheres cuidem de levar a água para dentro das aldeias, levando ali aproximadamente 20 litros de água nas costas, dentro da mata, que é um serviço, né, uma atividade, é um trabalho árduo, né, é pesado. E os homens cuidam dos arcos de caça, então, em tese, seria uma atividade ali menos pesada do ponto de vista físico, da exigência de esforço físico que é realizado, né. E esses aprendizados, então, eles vão depender, aprendizados de homens e mulheres, é reforçado na cultura da sociedade em que cada indivíduo vive esses papéis, né? Então, nós agimos de forma diferente ao longo da vida por conta da nossa educação, por conta da cultura em que estamos inseridos, mas não por conta de hormônios, né? Somos estimulados o tempo todo por livros infantis e outras questões, né? Desde o momento que somos crianças, sofremos o bombardeio desse tipo de aprendizado, o que é pertinente para meninos e para meninas. Então, esse tipo de posicionamento e de construção vem muito também dessas mensagens que nos são passadas, né? E eu gosto de falar sobre isso. Eu trouxe também um livrinho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Sofia, e a gente tenta, né, mudar um pouco dessa mentalidade, dessa forma como a sociedade traz para a gente esses aprendizados. Então, ela tem alguns livros aqui, feministas, por exemplo, Lute como uma Princesa, que é um livrinho bastante legal, é da Boitatá, editora da Boitempo, para crianças.
Tem também um outro livro que fala sobre os papéis dos homens e das mulheres, então ela já tem essas outras mensagens para a gente tentar desconstruir esses aprendizados que estão aí ainda arraigados dentro da nossa sociedade. Então, a cultura é todo comportamento aprendido e transmitido no convívio humano. Não é um apanhado de genes, não se dá por uma transmissão genética, portanto. Não existem culturas mais ou menos desenvolvidas do que outras. Não estamos, nem nunca estivemos numa linha de evolução cultural, onde alguns podem ser considerados mais ou menos evoluídos culturalmente. Cada povo tem seus hábitos, tem suas crenças, e isso só pode ser compreendido dentro do contexto, dentro dos termos daquela própria cultura. Então, a gente não pode, por exemplo, falar lá para os índios do Alto Xingu que é errado a mulher ser encarregada de carregar 20 litros de água dentro da mata fechada, porque isso é uma violência cultural. Eu não posso retirar daquele contexto, né, aqueles aprendizados que estão inseridos dentro daquela cultura específica. Então, nós não podemos criticar os costumes de outros povos, de outras sociedades. Não podemos criticar os costumes de outras pessoas de um modo geral, seja essa pessoa inserida dentro da cultura de um povo originário ou do nosso lado, seja essa pessoa aquele que está do nosso lado na sala de aula ou que está no ponto do ônibus esperando, né, o ônibus junto com a gente. Portanto, a cultura é o conjunto de crenças, de hábitos, de formas de vestir, de pensar, de agir, de falar. É tudo aquilo que é passado, que é adquirido, aprendido, vivido, compartilhado entre as pessoas. A humanidade é o reflexo desse longo processo de acumulação cultural. É a manipulação desse processo acumulativo que vai permitir que aconteçam inovações, invenções, melhorias e avanços tecnológicos. Além desses aspectos, também é necessário lembrar que o conceito de cultura ele se diferencia de prática cultural ou de um costume propriamente dito. Por exemplo, uma dança específica é uma prática cultural, mas isso não constitui por si só a cultura. A cultura é mais ampla. A cultura é um guarda-chuva que agrupa várias práticas culturais, vários costumes que se relacionam e se mistura com outros costumes também, costumes que seriam teoricamente de outras culturas. E no mundo globalizado, os processos de troca, de compartilhamento são cada vez mais rápidos. E as culturas não são bolhas, né? Não são pedras imutáveis, elas estão o tempo todo em conexão através de grupos de indivíduos e se modificam também o tempo todo no contato com o diferente. Por isso a gente deve sempre desconfiar de projetos políticos, principalmente, né, que encampem o conceito de pureza cultural, né? Cultura não é acúmulo de capital cultural também, né? Não diz respeito à erudição, né? Não está relacionada a preferências musicais e artísticas. Nós não somos, claro, obrigados a gostar de tudo, mas podemos não nos manifestar, devemos não nos manifestar negativamente sobre o que é o gosto de outras pessoas, o que tem significado, o que tem sentido para elas, enfim, né? E não podemos, principalmente, tratar aquele que é diferente ou que tem preferências musicais, estilo de vestir, de cabelo, enfim, se leu mais, se viajou mais, se assistiu mais peças de teatro. Nós não podemos julgar os outros a partir dessa visão elitista de cultura, né? Porque isso carrega um forte preconceito de raça, de classe, de sexualidade, de geração, que precisa ser superado, não apenas no âmbito acadêmico, mas na sociedade como um todo. É necessário que a gente baseie as nossas interações humanas na diversidade, né? Respeito é a palavra-chave para a vida em sociedade. Parece clichê, mas a gente, em pleno século XXI, ainda ter que falar, né, sobre essas questões. E falando um pouquinho mais sobre a evolução da antropologia, não há uma uniformidade entre os autores na classificação sobre a evolução da antropologia, das vertentes que demarcam aí a evolução da antropologia desde o surgimento das primeiras teorias até os dias de hoje. Mas, basicamente, a maioria dos autores admite que existem 4 grandes períodos ou macrodivisões com métodos e características próprios, com formulações específicas. O primeiro movimento antropológico, quando a antropologia passa a existir como ciência até os tempos mais recentes,
Então, nessa primeira vertente, ou primeira grande corrente da antropologia, que era chamada de antropologia evolucionista, que é chamada de antropologia evolucionista, ela está associada ao século XIX. E essa primeira grande corrente, ela foi muito influenciada pelas teorias de Charles Darwin. Charles Darwin, como vocês já sabem, né, desenvolveu o darwinismo, uma teoria para explicar como que ocorre a evolução das espécies, que é baseada em princípios de seleção natural, da ancestralidade comum. Então, ele desenvolveu uma teoria segundo a qual os organismos mudam ao longo do tempo e que o meio, por uma ação da seleção natural, seleciona os organismos mais adaptados, ou seja, aqueles que apresentam maior chance de deixar descendentes. Então, os estudos sobre os seres vivos, sobre os seres humanos e a cultura humana percorreram vários autores por décadas na antropologia, dentro dessa perspectiva darwinista, né? E entre esses autores destacam-se Edward Burney Taylor, que foi um autor que tratou pela primeira vez da cultura como hábito cultural, não como algo biológico, como algo herdado. Então, pode-se dizer que a antropologia cultural teria seus primeiros traços a partir das ideias desse autor. E já no final do século XIX, a obra de um liberal clássico, Herbert Spencer, que foi um dos darwinistas importantes da sua geração, também contribuiu com a formação dessa primeira área evolucionista que pensava em características genéticas da sociedade. Estes três autores, eles foram autores que contribuíram para uma ideia de antropologia, hoje já bastante refutada, que era ligada a uma linhagem da antropologia que partia de premissas eurocêntricas, etnocêntricas, como, por exemplo, separar a civilização ou cultura humana entre primitiva e sociedades complexas, ou sociedades evoluídas. Então, o etnocentrismo é um conceito que se refere à tendência de pessoas de uma determinada cultura julgarem outras em geral como inferiores. Então, o etnocentrismo se refere a essa tendência de considerar a existência de uma cultura inferior à outra. O eurocentrismo, de forma mais específica, é uma tendência, é na perspectiva de considerar que a Europa seria então o centro da cultura mundial. O eurocentrismo é uma visão de que o mundo tende a colocar a Europa como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente a protagonista da história do homem. Então, essas ideias, elas estão diretamente relacionadas a esse primeiro marco, né, da antropologia. A segunda grande escola ou tradição da antropologia é a antropologia difusionista, que está demarcada, né, o seu surgimento, essas ideias foram mais intensas entre o período compreendido entre 1900 e 1930. E um dos principais autores, um dos seus principais representantes foi Fritz Grabner, que criou um método que foi desenvolvido por outros autores posteriormente, como o Bronislaw Malinowski, e que ainda é muito utilizado hoje, que é considerado como a base da antropologia. Esse método é conhecido como etnografia, que se refere à coleta ou reunião de dados sobretudo para pesquisa de campo, para fazer uma pesquisa inserido entre aqueles que se pretende estudar. Esse autor, o Malinowski, ele se inseriu durante 4 anos dentro de uma comunidade e passou a viver ali aquela cultura, né? E isso trouxe bastante resultados para uma pesquisa que era completamente etnográfica e que também permitiu o desenvolvimento desse método, a valorização, o reconhecimento desse método como algo bastante positivo dentro da antropologia. Então, parte-se do pressuposto, através desse método etnográfico, de uma observação participante, uma coleta de dados na qual é feito um processo de inclusão na cultura do outro. O outro aqui está associado às diferenças culturais. Outro não está no sentido de cultura exótica ou cultura da diferença, porque todo outro tem um pouco do eu, implicado no outro e pelo outro. Então, todos nós temos algo em comum, que é a característica do humano. Então, esse método etnográfico foi criado aí nesse segundo momento. E dentro da terceira vertente ou terceira corrente, que é a antropologia funcionalista, foi efetivamente utilizado pelo Bronislaw Malinowski
durante a Primeira Guerra Mundial, que se inseriu nessa tribo do Pacífico, e depois escreveu uma obra, Argonautas do Pacífico, descrevendo essa experiência completamente etnográfica. Essa terceira corrente ou vertente da antropologia, a antropologia funcionalista, teve como principal representante Émile Durkheim e traz a noção de função social e de sociedade como organismo, né? Traz a antropologia, traz para a antropologia essa visão, né, de que cada indivíduo dentro de um complexo cultural possui uma função importante, de que se a gente pensar ali um indivíduo dentro daquele contexto e retirar do seu local de cultura, fica difícil compreender as ações dele. Por quê? Porque ali ele pertence a um quebra-cabeça, como se ele fosse uma peça do quebra-cabeça, pertencesse ali a um organismo vivo, que é aquela cultura. Então, essa noção de função social, de sociedade como organismo, surge nesse terceiro momento da evolução da antropologia. E, mais adiante, já por volta aí de 1940, 1980, nós temos a quarta vertente da antropologia, antropologia estruturalista, que tem como principal representante Claude Lévi-Strauss, que foi um autor que desenvolveu, né, uma cultura, tinha como pressuposto para a antropologia uma visão de que a cultura é uma estrutura baseada em uma espécie de riqueza da linguagem e que essa linguagem transpõe os hábitos culturais e os códigos de uma civilização. E ainda mais recentemente, defende-se, há autores, né, que trazem combinados uma visão do que seria a antropologia norte-americana, que traz uma outra divisão, falando da antropologia nas suas dimensões cultural, que nós já falamos, biológica, também já nos referimos a ela, antropologia linguística, que é associada aos projetos de fala, onde o corpo se torna muito mais um espaço de cultura, e também a perspectiva ou a dimensão da arqueologia, que trata dos fósseis, o estudo das civilizações que já viveram na Terra. Então, essas noções sobre a antropologia, essas macrodivisões da antropologia, elas vão ser associadas, elas vão, por vocês, né, no estudo de vocês, elas vão ser somadas com as leituras que foram sugeridas pelo professor Dr. Fabrício Polido, com os livrinhos também que eu sugeri aqui para vocês, né, do Laraia, e que abordam noções também, complementando a essas, noções de antropologia jurídica. Então, esses textos, essa leitura complementar sugerida para a semana 2 do nosso curso, elas vão evidenciar como a antropologia e a cultura se relacionam com o Estado e com o direito, que é um ponto também bastante importante do nosso programa. O Estado e o direito, pessoal, eles são superestruturas, né? Superestruturas de poder que são criadas para proporcionar ordem e previsibilidade para a vida em grupo, para a vida em sociedade. Então, independentemente da teoria que seja utilizada para justificar as razões pelas quais os homens decidem viver em conjunto, fato é que o Estado e o direito são superestruturas que vão criar ordem e previsibilidade para essa vida em grupo, ela ser coesa, ser possível. Então, existe uma padronização e uma regulamentação de condutas garantidas por coercibilidade, ou seja, garantir e legitimar o uso da força do e pelo Estado, caso não sejam observados espontaneamente os comportamentos, as regras pelos indivíduos. Então, essa regulação que vai ser necessária para que vai estar relacionada ao surgimento do direito, ao surgimento do Estado, essa regulação depende dos valores, dos interesses, dos hábitos, enfim, dos aspectos culturais verificados naquele grupo em determinado contexto histórico. Por outro lado, visam também manter o status quo, visam a proteção dos interesses de uma minoria. Além disso, do mesmo modo que se arraigou o etnocentrismo no âmbito da antropologia, a matriz jurídica etnocêntrica e eurocêntrica é reproduzida em diversos países, reproduzindo também o pensamento e a estrutura que são interessantes para os colonizadores. Então, é como se a gente estivesse importando estruturas jurídicas, né, ao fazermos a importação de estruturas jurídicas, de modelos, né, de outras culturas de outros países, a gente estivesse vestindo uma roupa que não foi feita para a gente, uma roupa que não nos cabe
e usando a roupa até de quem foi o nosso algoz, né, do nosso colonizador. Então, tem que termos essa visão crítica, essa noção crítica do direito e do Estado é importante também para a nossa reflexão. Portanto, para amarrar essas questões introdutórias e conceituais, também é importante compreender a noção da antropologia jurídica como uma espécie de produto cultural do Ocidente moderno. A antropologia jurídica, ela é então uma filha histórica do direito e nasceu na segunda metade do século XIX. Se desenvolveu num contexto internacional marcado pela expansão imperialista ocidental, que fornece às escolas da antropologia os seus principais campos de experimentação naquele momento. Então, o imperialismo, que tem como contrapartida a expansão colonial dos estados nacionais europeus, precisava naquele momento, demandava naquele momento, justificação, precisava de ter legitimidade. Então, no contexto em que existia naquele momento de política de massa, havia necessidade de angariar ali para a expansão imperialista o apoio popular, sobretudo do grande contingente de descontentes, né, das pessoas que estavam descontentes, que estavam oprimidas naquele contexto. Então, o Estado-nação, ele opera nesse contexto como uma máquina de produção de outros, fazendo com que os africanos, os orientais aparecessem como um contraponto negativo da identidade europeia. Então, ali, a figura do colonizado aparece no imaginário europeu como algo que se opõe à civilização. Então, nesse contexto, houve a construção negativa de outros do que não era europeu, né? Então, isso faz com que haja até a formação, a sustentação em torno da identidade europeia. Então, é preciso, nesse momento, notar que o processo de produção depreciativa do outro encontra na antropologia, que naquele momento era nascente, um dos seus mais influentes mecanismos de sustentação. Então, naquele primeiro momento, a antropologia servia para legitimar essa visão do outro, o não europeu, como algo que fosse negativo ou que se opusesse à civilização. Então, essa relação de afinidade eletiva entre o imperialismo e a antropologia, ela se expressou nesse primeiro momento de maneira que a antropologia forneceu, claro que ainda que de forma não deliberada, de forma não voluntária, mas ela forneceu um conjunto de teorias, de conhecimento que permitiu otimizar a dominação pelos colonizadores. Além disso, a antropologia também forneceu uma justificativa retórica da legitimação à dominação colonial, porque, em virtude desse caráter inicialmente etnocêntrico, sustentou que existia mesmo uma superioridade das sociedades orientais em relação às demais sociedades, concebendo-as assim como naturalmente propensas à dominação, como se elas realmente tivessem que ser dominadas. Então, o próprio desenvolvimento da antropologia dependeu, em certa medida, da existência desse caldo, né, desse caldo fático, desse caldo cultural, da dominação colonial que fornecia aos pesquisadores o seu campo de observação e análise que estava em efervescência naquele momento, né? Então, tendo surgido nesse contexto marcado pela expansão imperialista ocidental, a antropologia do século XIX, ela se apresentou com a nítida prevalência de uma dimensão instrumental. Ela estava voltada à gestão das populações a partir dessa visão etnocêntrica e que desqualificava as sociedades colonizadas como se fossem sociedades primitivas. Então, a gente não pode desconsiderar que, tendo surgido nesse momento, nessa época marcada pela dominação, pela expoliação decorrentes da dominação colonial, a antropologia, de uma maneira geral, e também jurídica em particular, elas reforçou as relações de assimetria que o Ocidente impingiu a outros povos. Então, se o saber antropológico, de um lado, fornecer uma visão mais objetiva acerca dos fenômenos humanos, por outro lado, isso se deu a partir de uma relação em que uma parte da humanidade se arrogou o direito de tratar a outra como objeto, né? Então, o que é preciso nesse momento, né? É claro que vocês vão fazer essas leituras complementares, mas muito importante que a gente consiga perceber a inter-relação entre esses conceitos, né? A cultura relacionando-se com a vertente da antropologia cultural, de que maneira isso afeta
o Estado, né, e as normas, o direito, porque é um influxo constante, né, que está em constante mudança. Então, é necessário ter essa visão crítica, saber esses conceitos e ter uma visão crítica numa perspectiva decolonial, né, um caminho para resistir e para desconstruir esses padrões, esses conceitos e perspectivas impostos aos povos que foram subalternizados, que foram colocados nessa condição. Então, isso vai ser importante não apenas para essa primeira unidade, mas para que a gente amplie os nossos horizontes e que tenhamos uma visão crítica em torno desses conceitos para complementarmos aí, para continuarmos os nossos estudos. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui por hoje. Façam as leituras recomendadas. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.